No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus, em nome do Filho dele. Aliás, você que está doente, enfermo, oprimido, perturbado, você que se encontra vivendo lá do avesso da vida, a minha oração, na realidade, é uma ministração daquilo que Jesus mandou fazer. Ele não mandou os discípulos dele irem orar pelos enfermos, mas mandou curá-los e os mandou também dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. E nesse momento, nesse instante, você que está enfermo, doente, você que se encontra abatido, seja livre agora. Seja livre dessa maldição que aí está no seu corpo. Seja livre dessa doença que atua na sua carne. O espírito da doença, o espírito da perturbação, o espírito do nervosismo, o espírito da prostituição, o espírito das drogas, dos vícios. Seja livre, minha amiga, seja livre, meu amigo. Agora mesmo dessa maldição, dessa força maligna que está sobre o seu corpo. Em o nome de Jesus, você que crê, diga amém e receba agora aquilo que você crê. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós praticamos a fé. Quando nós praticamos a fé, nós obedecemos a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A partir de hoje, eu gostaria de entrar na base da nossa fé. A base da nossa fé. Sabe qual é a base da nossa fé? Os cristãos diriam a base da nossa fé é Jesus, é claro, é óbvio. E muitas pessoas, porém, se enganam com o fato de terem aceitado Jesus como Salvador, mas não praticarem os seus mandamentos, a sua palavra, os seus conselhos. Então, de nada adianta a pessoa ter aceitado Jesus como Salvador. Então, você verifica o seguinte: o que adianta eu dizer que creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, se eu odeio o meu irmão? O que adianta eu dizer que sou crente em Jesus, se eu trago dentro do peito uma mágoa contra o meu irmão? O que adianta eu dizer que creio em Jesus, creio na Bíblia, que vou na igreja, que sou fiel na igreja, mas as práticas bíblicas mais simples eu não consigo exercitar? Então a minha fé é vã, é fútil, é inútil, é a fé sem obras. É a fé que o apóstolo Tiago ensina, que não funciona, que não produz efeito se não tem atitude. A fé sem obras é morta. E como é que a gente pode realmente
praticar a fé? Como é que a gente conquista de Deus as suas promessas? Como é que a gente consegue viver uma vida abundante que Jesus prometeu pela prática da fé? Que tipo de prática que nós temos que viver? Bem, não é só amar os nossos inimigos, ou seja, amar no sentido de ter um sentimento de compaixão, um sentimento de amor para com os inimigos. Não, isso não é isso que Deus está falando, não é isso que o Senhor Jesus está falando. Amar, por exemplo, quando você ora pelos seus inimigos, você está amando os seus inimigos. Quando você perdoa aqueles a que te ofendem, você está agindo a fé, você está praticando a fé. Quando alguém demanda com você para andar 1 milha, você vai com ele 2. Quando alguém te fere numa face e você dá a outra face, você está praticando a fé. Quando você perdoa, você está praticando a fé. Além disso, a base da nossa fé está no retorno para Deus. O retorno para Deus, conforme Deus falou para o povo de Israel, os filhos de Jacó. Ele disse o seguinte: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quer dizer, o povo de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, no caso, são uma figura da igreja de hoje. A igreja de hoje é uma figura do povo de Israel no passado. Quer dizer, os filhos de Israel viviam mais da tradição religiosa do que propriamente da prática da fé. Então Deus chega ao ponto de conclamar o seu povo a tornar-se para ele. Tornar para Deus quer dizer se voltar para Deus. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Porque o povo de Israel estava vivendo desterrado. O povo de Israel estava fora da terra, tinha sido exilado, os inimigos tinham invadido Israel e tinham levado cativo os filhos de Israel. Lembra de Daniel, o profeta, o grande profeta Daniel, que foi exilado na Babilônia? Lembra que eles foram exilados, os filhos de Israel foram exilados da terra santa, da terra prometida. Então, esse povo estava desorientado, estava abatido, estava gemendo sob o chicote dos seus exatores, sob o chicote daqueles que os dominavam. Qual era a solução? O que eles podiam fazer para que Deus mudasse a história deles, que Deus novamente os libertasse do novo Egito? Porque antes Deus havia libertado do Egito, mas agora eles estavam na Babilônia. E agora, como é que eles vão fazer? Como é que eles iam fazer? Eles estavam escravizados em outros povos, em outras nações. Ora, Deus fala: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas como? Em que havíamos de tornar? Porque nós cumprimos a lei. Eles deviam falar que é o que o crente fala. Aí eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto louvores a Deus. Mas isso não é a prática da fé. Isso é a prática da religião. Você ir na igreja é prática da religião, da sua igreja. Você ler a Bíblia não tem nada mais do que a sua obrigação. Mas isso não funciona. Você ler a Bíblia e não praticar não adianta nada. Porque até os demônios creem. Ninguém sabe melhor a Bíblia do que o próprio Satanás. E nem por isso deixa de ser Satanás. Então Deus falou: tornai-vos para mim, quer dizer, volte-se para mim. E como ele poderia voltar para Deus?
Como um povo tradicional, ultra tradicional, poderia voltar-se para Deus? Aí Deus fala: roubará o homem a Deus? Quer dizer, verifique, minha amiga e meu amigo ouvinte, que o povo de Israel estava escravizado na Babilônia. Estava espalhado pelo mundo, desterrado. Então, quando Deus chama esse povo para voltar-se para Ele, Deus chama, a primeira coisa que Deus fala é sobre dízimos e ofertas. Puxa vida, aí você fala assim: mas meu Deus, espera aí, o bispo, quer dizer que para mim voltar para Deus eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser ofertante? Eu tenho dado minhas ofertas na igreja, sim, minha amiga, meu amigo ouvinte. Isso não significa nada, porque dar oferta, você dá R$1, você está dando oferta, não deixa de dar. Você dá 1 centavo, você está dando oferta. Não deixa de ser oferta. Mas não é, você sabe muito bem, nós sabemos muito bem que isso não é oferta. Na realidade, as pessoas estão dando esmolas. As pessoas estão oferecendo esmolas na igreja e achando que dão oferta. E pensam que isso agrada a Deus. Deus está falando de dízimos e ofertas. A exemplo do que fez Abel, que trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Quer dizer, Abel agradou a Deus com os seus sacrifícios. Ele foi justificado diante de Deus por causa das ofertas que ofereceu. Mas, o bispo, isso aí é no Velho Testamento. Sim, foi no Velho Testamento. Mas veja que no Novo Testamento nós encontramos referência disso. Nós encontramos referência de ofertas quando a viúva pobre veio colocar 2 moedas insignificantes, mas era tudo que ela tinha dentro da sacola, dentro do gasofilácio. Não é verdade? E os homens ricos estavam depositando grandes somas e Jesus falou que aquelas somas não valiam nada. Por quê? Porque eles estavam oferecendo do que não fazia falta, não fazia diferença na vida deles. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a gente começa a se voltar para Deus quando a gente se compromete de uma forma física, material, com a nossa fé. Não apenas uma coisa teórica, mas algo que vai além da teoria, vai na prática. Porque quando Deus fala, roubará o homem a Deus, Ele está dizendo que aqueles que não são dizimistas e ofertantes são ladrões. Deus está acusando as pessoas que não pagam o dízimo e não dão oferta de ladrões. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós me roubais, quer dizer, vós sois ladrões. Em que te roubamos? Deus pergunta, faz a pergunta no lugar da pessoa, nos dízimos e nas ofertas. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa mensagem e você deve convidar os seus amigos, conhecidos, para participarem dessa mensagem que nós estamos dando aqui, porque a mensagem, os dízimos e as ofertas, são a base de um relacionamento com Deus. Não é que Deus precise do dinheiro, não é que Deus necessite de dinheiro de forma nenhuma, mas é que quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra, a sua promessa de abrir as janelas dos céus. Nós nos tornamos como servos dele. Nós colocamos Deus como Senhor da nossa vida. Quando eu pago dízimo a Deus, eu estou dizendo, Deus, tu és o Senhor da minha vida. Eu estou mostrando de fato que eu sou um servo dele. E Jesus disse, aquele que me serve, o Pai o honrará. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer começar a vida, começar a plantar boa semente para colher o bom fruto amanhã, então você tem que começar a ser fiel a Deus. Seja fiel a Ele e Ele vai ser fiel a você. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. 1 milhão de vezes você
você pensou em desistir, sem forças pra lutar, sem saber aonde ir. Amigos se afastaram, já não conseguem entender. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Você olha da janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Você olha da janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Hoje Deus pode mudar a tua história. A minha infância ela foi sempre regrada, né? Meu pai, era só ele que trabalhava em casa, então era tudo muito difícil. Ele tinha meus 4 irmãos, e assim, tinha que sustentar a casa. Então sempre foi muito difícil, até para comer uma bolacha uma vez por mês. Na escola tinha que... o uniforme era aquele... Se sujasse no outro dia já não tinha um uniforme para ir para a escola. E quando eu completei 16 anos e um mês, eu casei. Casei com uma pessoa também nova, com 21 anos. Eu assinei para casar, meu pai também concordou, era um homem de bem. E eu parei de estudar por conta disso. Ele era muito ciumento, parei de estudar. Então aquilo que eu achei que ia melhorar, não melhorou significativamente. Por quê? Eu tinha um novo pai, na verdade, porque ele me limitava mais do que o meu pai. Então não tinha o que crescer, não tinha o que mudar muito. E nisso
eu me habituei àquela vida. Aí fiquei grávida, ganhei o meu filho, meu marido foi assassinado em decorrência a um assalto. E nisso eu me abalei muito, porque ele era o meu chão. Como eu falei, ele era como se fosse um pai, ele cuidava de mim. Então eu não ia no mercado sozinha, eu não fazia feira sozinha. E nisso passou 1 ano, passou 2 anos, e eu naquela depressão, naquele fundo de poço, naquela tristeza. E eu já não dormia mais. Por que eu não dormia? Porque eu sonhava todas as noites com ele. E nisso eu liguei a minha televisão e fiquei lá mudando de canal, mudando. De repente eu me vi assistindo uma programação da Universal. E ali eu ouvi eles falando que se eu fosse até lá, a minha vida ia mudar. Dia após dia fui participando das reuniões, e nisso eu comecei a aprender o que era o dízimo, porque por conta de que o pai do meu filho havia falecido, eu fiquei com uma pensão, e não era uma pensão qualquer, porque ele era metalúrgico, era uma pensão boa, dava para me viver, mas até eu chegar na Universal, o meu dinheiro não rendia. Escoava pela mão, eu tinha casa de aluguel, eu tinha carro, mas nada rendia, nada fluía. E as dívidas só iam aumentando. E aumentando por quê? O dinheiro que chegava na minha mão não dava para nada. Eu ia no mercado, eu tinha que escolher o que eu comprava. E aí, quando eu comecei a dizimar, foi incrível porque o dinheiro começou a render. O valor de aluguel, ele já não era mais para pagar conta nem nada, já começou a vir para poupança. E aí, o meu filho, eu já comecei a pagar cursos para ele. Eu não conseguia nem comprar uniforme para ele para a escola. Aí eu já comecei a pagar cursos para ele, quer dizer, o dinheiro começou a render. Eu comprei um outro imóvel com aquilo e comprei carro. Aí foi quando eu falei assim, gente, eu não posso ficar dentro de casa. Eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que começar a trabalhar. Me tornei líder no mercado de trabalho e conheci o meu esposo. E aí nós unimos a fé, né, porque é a nossa fé. Eu jamais queria uma pessoa do meu lado que não pensasse da mesma forma que eu. Então ele também tinha que pensar da mesma forma. E foi legal que deu certo. Hoje, eu posso dizer, hoje eu estudo, faço um novo curso. Eu tenho uma vida confortável, tenho 2 apartamentos, um que vale mais de R$500 mil, é onde eu resido, não ando a pé, não passo nenhum tipo de privação, meu filho trabalha e assim, o dinheiro é dele, eu nunca quis e não seria hoje que eu ia querer. Eu tenho uma vida confortável, depois que eu me tornei uma dizimista fiel. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam um vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia. Graças a Deus. Então, você vê, com testemunhos, nós mostramos, provamos por A mais B que você só pode ser beneficiada através da sua própria fé. É a sua fé que faz a diferença, mas a sua fé tem que estar, obviamente, carregada. Então, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma paz. Jesus vem comigo e o triste perigo
ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que nos sobrevêm, as lágrimas tantas que um dia chorei se fizeram em pedras que eu colecionei, em pedras preciosas de raro valor que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos em minhas pisadas, não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma.